noite todo louvor. Já podemos sentir, através dos hinos cantados, a mão do Senhor sobre esse lugar. Vamos ler no Evangelho de João, capítulo 20, e o versículo de número 27. Evangelho de João, capítulo 20, e o versículo 27. Vamos ler então, quantos encontraram a palavra do Senhor? Amém. João 20 e 27 diz assim a palavra do Senhor. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe do meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. O 28, Tomé respondeu e disse: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, creste? Mas bem-aventurados que não viram e creram. Por que me viste, Tomé, creste? Mas bem-aventurados que não viram e creram. Amém? Amém. Os irmãos podem tomar assento nessa noite. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Deus me concede para mim estar aqui junto com os irmãos. Quero agradecer a Deus pela vida, por essa honra, esse privilégio de nós estar aqui. Agradecer a irmã Ana, que faz as escalas, tem nos escalado, Pastor Luiz, tem nos confiado, irmãos. Nós não somos merecedores de estar aqui, porque somos falhos, errantes, mas cremos na graça, por isso que nós estamos aqui, Cremos no favor de Deus, porque graça é justamente isso, Graça significa o favor de Deus, Deus fez um favor para nós, enviando seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para, através do seu sacrifício vicário, salvífico, na cruz do Calvário, nos conceder a honra e a oportunidade de estar aqui. E nós estamos aqui para dizer que só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E quero também, antes de entrar na palavra, desejar aos irmãos um feliz ano novo, que Deus possa abençoar a nossa família em mais um ano, pela frente, porque a nossa família precisa das bênçãos, da misericórdia do Senhor e da graça do Senhor em mais um ano, e que todas as famílias sejam abençoadas, sejam felizes, com os seus familiares, um ano abençoado de muitos milagres, muitas vitórias, que Deus vai continuar fazendo. Ele vem fazendo, sempre na nossa vida, todos os dias. Ele nos livra do mal, livra a nossa casa, guarda a nossa casa, a nossa família, desde sempre, desde quando nós nascemos, mas que Ele possa continuar nos abençoando, E vamos orar para que isso aconteça, muitos milagres que virão na nossa família, na nossa casa. Amém? Quantos estão alegres nessa noite? Glória a Deus. O crente luta, o crente chora, o crente, mas ele não pode perder a fé nunca, Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Eu tenho aqui alguns minutos, irmãos, eu não quero cansar os irmãos. Nós estamos meditando então no Evangelho de João, O Evangelho de João, ele é muito maravilhoso, irmãos, Esse Evangelho, nós sabemos que o Evangelho de João, ele foi escrito, obviamente, pelo apóstolo João, Ele foi relatado pelo apóstolo João. E o apóstolo João, se nós meditar na sua palavra, nós vamos ver que Jesus tinha 12 discípulos, nós sabemos, e João, se nós ver a história e o comportamento de João, nós vamos ver que João, ele era o mais próximo de Jesus. João se destacava porque ele era, irmão Rafael, um apóstolo muito amoroso, carinhoso. Ele era o pacificador da turma, Nós sabemos que
Todos os 12 discípulos de Jesus, cada um tinha um jeito, uma personalidade diferente, né? Pedro era mais explosivo, né? Pedro era mais agressivo. A Bíblia diz que Pedro, certa feita, ele tirou a orelha de um lá, né? Glória a Deus. Então Pedro, ele era explosivo. Quando Jesus encontrou esses homens, eram homens trabalhadores, simples, né? E chamou eles para ser então amigos, para eles serem discípulos, para eles levarem o Evangelho. Eram homens comuns, homens pescadores, muitos não sabiam nem ler direito, muitos não sabiam nem se expressar diante das demais pessoas, eram tímidos, né? Eram homens simples, irmãos. E João, ele se destaca porque ele era o discípulo a quem Jesus amava. A Bíblia vai dizer em vários momentos que João era o discípulo a quem Jesus amava. Não que Jesus não amasse os demais. Jesus amou a todos nós. Jesus amou todos aqueles que se aproximaram dele. Jesus sempre operou milagres, sinais, maravilhas. Quando Jesus ouvia, poderia ser um mendigo na rua, se Jesus ouvia esse mendigo clamar, a Bíblia diz que Jesus parava tudo o que ele estava fazendo, ia atender o clamor do mendigo, do necessitado. Então nós conhecemos a história de Jesus, por onde Jesus passou, ele deixou a sua marca, o seu sinal, o seu milagre, a sua resposta. Todos, meus irmãos, os momentos, os lugares que Jesus, as aldeias que ele entrou, ele impactou, porque Jesus era, de fato, o Filho de Deus, o Salvador amado, irmão Rafael. E nós sabemos, então, que Jesus, ele se destacou, que o apóstolo João se destacou por ser o discípulo a quem Jesus amava. Mas por que ele se destacou? Por que a Bíblia chama a atenção deste homem? Porque nós vamos ver, meus irmãos, João, quando Jesus estava na mesa da ceia, da última ceia, a Bíblia diz que o evangelista João, ele reclinou a sua cabeça no tórax de Jesus. A Bíblia diz que João deitou a sua cabeça no tórax de Jesus, e ali ele conseguiu ouvir as batidas do coração de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, estava lá se esvaindo em sangue, derramando o seu sangue no Calvário. Todo mundo já tinha ido embora. E quando Jesus abaixa a sua cabeça, quem que ele viu lá ao pé da cruz? Todo mundo já tinha ido embora, meus irmãos. A Bíblia diz que Jesus viu o discípulo a quem ele amava. Glória a Deus. Então, por isso, meus irmãos, que o apóstolo João se destacou, porque o apóstolo João estava presente com Jesus nos momentos de mais dificuldade, nos momentos de ansiedade, porque nós sabemos que Jesus era homem, ele sofreu ansiedade, ele sofreu momentos difíceis. Jesus era homem, 100% homem e 100% Deus. Ele era divinamente Deus, mas ele se fez carne, se fez homem, se fez verbo. Então ele sentiu dor também. Jesus também se sentiu abandonado, meus irmãos. Jesus também se sentiu sozinho, irmã Berenice. Então tudo que nós sentimos hoje, no nosso corpo físico, na nossa carne, tudo que dói em nós, meus irmãos, Jesus também passou por dor. Jesus também, aleluia. Mas ele disse, eu venci, meus queridos. Eu venci tudo isso que vocês estão passando hoje, eu venci, aleluia. Deus, aleluia. Sinta a mão do Senhor aqui neste lugar. Tudo isso que vocês sentem na carne de vocês, no corpo de vocês, aleluia. Oh, glória a Deus, eu sinto vontade de pular aqui nesse lugar, meus irmãos. Glória a Deus. E aí Jesus também precisava de amigo, de abraço. Quando as irmãs estavam cantando aqui, abraça-me, Senhor, sabe o que o Jesus, o Espírito Santo, falava no meu coração? Que tem gente aqui precisando de um abraço. Aleluia. Tem mãe que não abraça sua filha. Sabe que Jesus falou aqui comigo, eu estava ali sentado no meu banco. E tem famílias que não se abraçam mais. E abraços curam.
Tem alguém da sua família precisando de um abraço seu. Oh, Jesus. Aleluia. Nós queremos muitas das vezes ministrar a cura, Oh, glória. determinar a cura, meus irmãos. Abraços curam. Aleluia. Aleluia. Não saia desse culto aqui se o Espírito Santo mandar você Glória. abraçar alguém aí, ó. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Aí o apóstolo João se destaca porque ele era amoroso, ele prestava atenção nos detalhes. Aleluia. Por isso que ele se destaca. Mas eu quero dizer aqui, nesse tempo que me foi dado, nós sabemos então que o Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João. Foi relatado pelo apóstolo João. E João vai trazer Jesus aqui não apenas... Ele traz Jesus como o verbo que se fez carne e habitou entre nós, como nós sabemos. Mas ele começa o capítulo 1 do seu Evangelho dizendo que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Tudo estava com Deus. No princípio ele era Deus. E nós sabemos então que quando João ele diz que no princípio era o verbo, ele se relata do próprio Jesus. Então Jesus, ele não fora criado. Deus não foi criado por alguém. Deus não foi formado por alguém. Deus não passou a existir por causa de alguém. Ele é desde o princípio. Glória a Deus, aleluia. No princípio ele criou os céus. No princípio ele criou a terra. E tudo que há, meus irmãos, foi escrito e foi criado por Deus. Isso que é interessante, ele traz Jesus como verbo, como homem, mas traz Jesus que no princípio ele já estava lá. Aleluia. Tem muita gente que acha que Deus passou a existir por quando Jesus nasceu. Não, quando ele nasceu, ele se fez carne. Ele se humilhou ao ponto de nascer, de ser gerado no ventre de uma mulher. Aí está lá em Filipenses capítulo 2, que diz que ele humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo, sendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Deus Pai Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra, ele se humilhou ao ponto, aleluia, de se formar homem, para se comunicar com os homens, aleluia. Esse é o nosso Deus, que se humilhou, que desceu do céu, aleluia, para curar a nossa alma, para salvar a minha e a tua vida, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Esse é um dos maiores milagres, que é o milagre da encarnação. Aleluia! Então nós não podemos ignorar isso, que Deus se humilhou ao ponto de descer, deixar o seu trono de glória por um momento, irmão Rafael. Oh, glória a Deus, aleluia. Pensa nesse Deus que criou o céu e a terra. Ele se humilha. E aí nós sabemos bem tudo o que ele fez. Quando ele se humilha então, quando ele encarna então, na forma de homem, ele nasce no ventre de Maria. Aleluia. Começa lá o coraçãozinho bater no ventre de Maria. Glória. Estava lá Jesus. Teve uma infância normal. Trabalhou, foi carpinteiro junto com seu pai. Começou a se destacar quando começou a pregar para doutores. Aleluia. E então quando ele começou a curar, aí que começou o alvoroço. Quando ele começa então a ressuscitar morto, meus irmãos. Quando ele começa, aleluia, mostrar, ensinar. Quando ele começa então obter seguidores, então, a Bíblia diz que quando Jesus curava, né, todo mundo via e começava então a sua caminhada, a seguir Jesus, né, pelo caminho. Aleluia. A Bíblia diz que quando aquele cego começou a enxergar, ele lançou a sua capa e começou a seguir Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, quando Jesus ele opera um milagre na nossa vida, não é para nós ficar sentados.
Quando Ele opera algo na nossa vida, nós temos que se levantar e caminhar com Ele. Seguir Ele pelo caminho. Porque Ele vai dizer que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Então, João traz Jesus como aquele que estava no princípio, aquele que foi criado e que por Ele foram criadas todas as coisas. E João traz também Jesus como homem, como verbo, como ser humano de dores, homem experimentado nos trabalhos, homem que carregava no seu corpo cicatrizes, marcas de batalha. Aleluia, oh glória a Deus. Mas aqui nesse capítulo que nós lemos, nós vamos ver que Jesus aqui ele já tinha ressuscitado, que é o capítulo 20 que nós lemos, e o versículo 27. Aqui o 20, a partir do 20, começa a relatar então a ressurreição dele. Nós sabemos muito bem que de fato Jesus morreu. Primeiro ele foi preso. Primeiro começaram a procurar nele algum erro, alguma falha para o prender, para o condenar e para o levar ao Calvário. Começaram a catar na vida de Jesus alguma coisa que pudesse o condenar. Nada foi encontrado, meus irmãos, nós sabemos muito bem. Nada foi encontrado na vida de Jesus. Mataram ele inocentemente. Botaram aquela cruz e aquela coroa de espinho, ele não merecia. Levantam o Calvário, Jesus está lá pendurado, seminu, com a coroa na cabeça, zombando dele, escrito Rei dos Judeus. Aleluia. E de fato a Bíblia diz e vai relatar que Jesus sucumbiu, morreu, meus irmãos. Só que quando ele morre, ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Glória a Deus. Aí ele morre. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O problema não é morrer, meus irmãos. Todo mundo morreu um dia, né? Ninguém vai ficar aqui, meus irmãos, para semente, né? Ninguém vai ficar. Mas eu pergunto, nas mãos de quem está o nosso espírito? Nas mãos de quem está a nossa alma? Quem está com a nossa vida na palma da mão? Eu te pergunto, com quem você está? Para quem você entregou a sua vida? Para quem você entregou o seu caminho? Todo mundo tem problema nessa vida, meus irmãos. Todo mundo tem uma cruz para carregar. Aleluia. Mas eu sinto de dizer nessa noite: entregue o teu caminho ao Senhor. Se você ainda não entregou. Porque Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí os irmãos vão entender depois, eu já vou ler ali. Glória a Deus. O irmão Rafael falou num áudio hoje que eu escutei lá. Ele falou sobre paz. Jesus. O que é ter paz? Oh, glória. Ter paz é entregar o seu espírito nas mãos de Deus. Aleluia. Tem muita gente com espírito de perturbação, não consegue dormir, não consegue comer, não consegue conversar, não consegue abraçar, não consegue fazer nada. Aleluia. Jesus disse: Pai, nas tuas mãos Glória a eu Deus. entrego. Aleluia. Porque você só vai ser feliz e descansado em verdade se você entregar. Glória a Deus. Entregou para Ele, pronto, deixa Ele fazer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pode ficar tranquilo. Aleluia. Senhor. Aqui, meus irmãos, a ressurreição. Então Jesus morre, nós sabemos que Ele morre. Ele disse: Pai, nas tuas mãos, está tudo nas tuas mãos, Pai. Eu entrego o meu espírito. Aí quando Jesus diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, Paulo vai dizer mais para frente que o Deus vivo foi a quem ressuscitou Jesus dentre os mortos. Foi o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Deus ressuscitou, por quê? Porque Jesus havia entregado o seu espírito
para ele, nas mãos de Deus. E aí quando levam Jesus para a sepultura, ele havia dito, no terceiro dia ele ia ressuscitar. Ele havia dito, ele havia avisado. Aí começa, levam Jesus para a sepultura. E o que acontece de fato? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Como ele tinha dito, porque ele é a primícia, ele foi o primeiro homem que ressuscitou de fato. E ele é a primícia, ele é o primeiro. Aleluia. E quando, meus irmãos, ele ressuscitou, nós sabemos que algumas pessoas foram lá, visitaram. Maria Madalena, alguns outros discípulos foram lá. Viram, de fato, que Jesus não estava mais lá. Saíram para anunciar. E a Bíblia diz aqui, meus irmãos, a partir do versículo 19 do capítulo 20. Glória a Deus. Vai dizer que, aleluia, a porta estava cerrada. Os discípulos estavam dentro de casa com a porta cerrada, com medo. Jesus entra mesmo assim com a porta, meus irmãos. Mesmo assim, mesmo a porta tendo fechada lá, Jesus entrou lá para falar com eles. Jesus entrou e confirmou lá que ele havia ressuscitado. A Bíblia diz que os discípulos estavam com medo porque tinham matado Jesus. Porque tinham perseguido e ido atrás de Jesus até matar ele. E os discípulos ficam dentro de casa com medo. E Jesus atravessou a porta, atravessou tudo, meus irmãos. Porque ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o pecado, aleluia. E foi ele que entrou lá e tirou o medo deles. Porque o que Jesus falou, irmão Rafael, quando ele entra dentro da casa e os discípulos lá com medo, tremendo de medo, a primeira coisa que Jesus disse para eles, Jesus disse para eles, a paz seja convosco. Glória a Deus. Jesus chega lá, eles com medo, e Jesus diz para ele, a paz seja convosco. E aí a palavra que saiu da boca de Jesus, a paz seja convosco. Glória a Deus. Eu sei que vocês estão com medo, eu sei que vocês estão alvoroçados, eu sei que vocês estão perturbados, mas tenham paz, a paz seja convosco. Glória a Deus. Aleluia, tenha paz porque eu morri, mas eu ressuscitei dentre os mortos. Eu cumpri com a minha palavra. Aleluia, a paz seja convosco. No versículo 20, Jesus prova a sua ressurreição. A alegria dos discípulos ao ver que Jesus tinha ressuscitado. Aleluia. Nós sabemos então que Jesus criou uma amizade maravilhosa com os discípulos, né? Ele criou aquele calor, irmão Rafael, de estar com os discípulos todos os dias, aquela amizade. E aí nós sabemos muito bem, né? Quando nós perdemos alguém, nosso ente querido que não está mais aqui, nós sabemos que nós sentimos falta. O calor daquela pessoa, a palavra, a voz da pessoa fica no nosso coração, na nossa mente. Nós sentimos saudade. E aí os discípulos sentiam saudade também, ficaram preocupados. Será que Jesus vai mesmo ressuscitar? Ele morreu, mas será que ele vai ressuscitar mesmo? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, todo mundo sente isso, né? Saudade. E Jesus tinha criado isso com os discípulos, um calor maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. O calor daquela pessoa. Mas aí Jesus, quando ele ressuscita de fato, os discípulos sofreram quando Jesus foi morto, foi preso. Eu creio que eles sofreram, eles fugiram, eles ficaram com medo. Mas aí no versículo 20, Jesus prova para eles que de fato ele ressuscitou. Diz para eles, a paz seja convosco. E quando os discípulos veem ali, se os irmãos prestar atenção, no capítulo 20, versículo 20, quando Jesus prova a sua ressurreição, a alegria despertou eles. Eles tiveram alegria quando eles viram Jesus ressuscitado. Imagina, meus irmãos. Eles viram Jesus morrer, mas aí depois eles viram que Jesus ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. O medo do crente, meus irmãos, ele não pode durar para sempre. Nós temos os nossos momentos de medo. Nós sentimos medo, somos seres humanos. Sentimos preocupações, sentimos ansiedade, sentimos muitas coisas no nosso corpo físico. Muita coisa que não conseguimos nem descrever em papéis e canetas.
Mas quando nós lembramos que Jesus ressuscitou, meus irmãos, quando o crente lembra, a igreja lembra que Jesus ressuscitou, que ele passou por tudo aquilo, mas no terceiro dia ele apareceu intacto. Ele apareceu se movimentando e falando e pregando e trazendo uma palavra de paz e de conforto novamente, aleluia. Aquele que estava lá pregado no madeiro, mas como pode isso? Eles foram lá visitar o sepulcro e o corpo não estava mais lá. A pedra não segurou, nada segurou. O inferno não segurou, o inferno inteiro não segurou. Porque ele havia entregado o seu espírito nas mãos de Deus. E o corpo lá começou no terceiro dia. Começou a movimentar de novo, meus irmãos, aleluia. Jesus começou a movimentar na sepultura. E começou a caminhar e saiu para fora. Deixou lençol, deixou véu, deixou tudo para trás. Aleluia. Aí quando os discípulos vê de fato, desperta neles a alegria. Sabe por quê? Eu penso, fico meditando, eu li isso aqui hoje de manhã, e eu fiquei meditando. Imagina a alegria, irmãos, nossa, de ver alguém ressuscitar. Imagina a nossa alegria de saber que nós não servimos um Deus qualquer, um Jesus qualquer. Nós não devemos olhar para o Calvário, sentir dó de Jesus, coitadinho dele lá. Nós temos o Calvário como um sacrifício de perdão de pecados de toda a raça humana. Glória a Deus. Lá ele perdoou toda a raça humana, toda a humanidade, meus irmãos. O sacrifício que ninguém podia fazer, ele fez por nós. Ninguém dessa terra poderia fazer o que Jesus fez. Então não temos que ter esse sentimento de coitadinho, não. Porque ele ressuscitou, nós servimos um Jesus, meus irmãos, que venceu a morte, venceu o inferno, venceu a besta, o falso profeta, venceu tudo, meus irmãos. Venceu a morte, venceu todo o mal, toda a espécie, toda a raça de demônio, nada pôde segurar Jesus. Ele saiu para fora, ele triunfou, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aí, meus irmãos, por isso que despertou neles a alegria. Eu não sirvo um Deus qualquer, a igreja não louva um Deus qualquer. Glória A igreja a Deus. louva um Jesus que venceu Aleluia. a morte, venceu todo o mal. É verdade, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu vou continuar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Para encerrar. Versículo 21. Ele envia, ele diz paz novamente, ele repete a palavra paz. E ele os envia para continuar. A Bíblia diz aqui, que quando Jesus ressuscitou, ele, no versículo 22, ele assoprou sobre eles o Espírito Santo. Versículo 23, aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem retiveres serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Aqui, resumidamente, a palavra que nós lemos, nós sabemos que Tomé não estava com esses 11 discípulos quando Jesus apareceu. Aí alguém falou para Tomé. Tomé não viu pessoalmente na primeira vez. Aí alguém falou para Tomé que Jesus tinha ressuscitado. Foi os discípulos que falaram para ele. Aqui é necessário nós entender. Alguém falou para Tomé e Tomé não acreditou. Disse, eu só vou crer se eu mesmo ver ele, se eu tocar ali no sinal, se eu pegar na mão dele, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, aí eu vou crer que de fato ele ressuscitou. Então por isso que Tomé duvidou, porque ele ouviu falar da boca de terceiros. Não ouviu falar da boca de Jesus, ele não viu Jesus na primeira vez. Alguém falou para ele, olha, ele ressuscitou. Ele falou que ele ia ressuscitar. Tomé não acreditou mesmo assim. Glória a Deus. E é assim, meus irmãos, que acontece.
Mas na segunda vez, 8 dias depois, a Bíblia vai dizer no versículo 26, que 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Aí Tomé estava lá. Chegou Jesus estando as portas fechadas mais uma vez. Chegou Jesus estando as portas fechadas. Ô, glória. Jesus não precisa de porta aberta para entrar, meus irmãos. Ô, glória. Ele entra, pode ter corrente, pode ter cadeado, pode ter tudo. Se ele quiser entrar, ele Glória entra. a Deus. Ele faz o que ele quer. Meu Deus. Estando as portas fechadas, Jesus mesmo assim entrou naquele lugar. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse: paz. Mais uma vez ele disse: paz. Ô, Jesus. Mais uma vez Jesus disse pela Glória a Deus. primeira, segunda, terceira vez no capítulo 20, a terceira vez que Jesus fala a palavra paz, meus irmãos. Nós temos que ter paz. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Paz seja convosco. Oh. Jesus já ressuscitado. Já venceu tudo, já fez tudo, agora sim ele decreta paz. Paz e pronto. Ô, Jesus. Eu já morri, já ressuscitei, já venci por vocês, já fiz tudo por vocês. Glória a Deus. Glória. Tenho paz no vosso coração. Aleluia, Jesus. Credes em Deus, ele vai dizer mais para frente, credes em Deus, credes também em mim, na casa Aleluia. do meu Pai tem muitas moradas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tenham paz, meus queridos e amados irmãos. Meu. Tenha paz, igreja de Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Depois disse a Tomé, aí ele vai falar diretamente, é o versículo que nós lemos para encerrar, tenho 5 minutos para encerrar. Ô, Jesus. Depois ele vai dizer a Tomé, põe aqui o teu dedo, aí Jesus vai dizer, agora não é terceiros, Ô, Glória a Deus. agora é Jesus, Ô, o próprio, que vai falar contigo, Glória. que vai falar com Tomé agora. Tu não acreditou no que eles falaram? Para você que eu ressuscitei? Vai dizer a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Glória. Jesus diante dele, irmão, parado na frente dele. Agora, vê, ô, Tomé. glória. Tu não pediu para ver? Agora vê. Põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Aleluia. Ele Glória. vai dizer para Tomé. Versículo 28. Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Ô, Oh, Glória. glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aquilo que era impossível diante dos olhos de Tomé. Agora, Aleluia. Tomé confessa a sua fé. Ele diz, Senhor Glória a meu. Deus. Aleluia. Senhor meu, Eita, Senhor meu e glória. Deus meu, aleluia. Oh, glória a Deus. Tem gente que critica Tomé por isso aqui, porque Tomé ele foi incrédulo, sim, ô, mas mais lá na frente, quando Jesus opera, aparece para ele, aí ele vai confessar a fé dele, Senhor meu, tu é meu, aleluia. Aleluia, Jesus. Estou falando para pessoas aqui que já têm um contato, já têm um conhecimento com Deus, e é o teu Deus, realmente é o teu Deus que está falando aqui nesse lugar. É o teu Deus, não temas, tenha fé, tenha paz, porque é Ele que está falando contigo. Talvez você perguntou, será que é o meu Deus? De fato, é sim, é o teu Deus sim, que lá no passado te guardou, te livrou, te abençoou. Lembra o que Ele fez por ti. Meu Deus e Deus meu, vai dizer Tomé, quando ele toca, quando ele sente o calor de Jesus. Ele conheceu o calor de Jesus, ele conheceu a voz, ele conheceu a palavra, ele conheceu tudo, aleluia. E ele soube que era o Deus dele que estava falando com ele. Se põe de pé, porque o meu tempo se foi e eu não gosto de cansar ninguém, meus irmãos. Quando ele toca, quando ele vê e quando ele conhece, primeiro ele toca, ele vê, ele conhece. Ele toca, ele vê e ele conhece. Conheceu o que era Jesus. Aí Jesus vai dizer, não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu, Senhor meu Deus e Deus meu. Aí uma palavra agora para nós que temos aqui hoje. Para encerrar, que é o último versículo que nós lemos. Para encerrar. Jesus vai dizer para eles, para Tomé, porque você me viu, Tomé, você creu, você acreditou, porque você me viu aqui, você tocou em mim, né? Você está me vendo com os seus olhos carnais. Mas aí Jesus vai dizer, mas bem-aventurado, Tomé, aqueles que não viram, não me viram, como você está tendo o privilégio, a honra
de estar diante desse Jesus. Jesus não falou isso, né? É só uma analogia. Mas Tomé, João, Pedro, todos os discípulos tiveram a honra, o privilégio de andar com Jesus, não é assim? Eu queria, meus irmãos, estar lá naquele tempo. Glória a Deus, aleluia. Eles tiveram um privilégio muito grande, mas Jesus vai honrar nós aqui nessa noite. Ele vai dizer assim: Glória a Deus. mas bem-aventurado aqueles que não viram. Oh, glória. Eu não vi, você não viu, nós que estamos aqui não Glória a tivemos Deus. o privilégio de ver Ele, Aleluia. de abraçar Ele, sabe? Abraçar Jesus, seguir Jesus, sentir o calor, a voz, o toque de Jesus. Nós não tivemos esse privilégio, mas bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Eu e você nessa noite, aleluia. Jesus está colocando eu e você nessa noite, que Ele está dizendo para nós que nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos, nós não, o crente, meus irmãos, nós não servimos e não o adoramos, porque nós vemos, mas porque nós cremos. É pela fé, aleluia, no invisível. Nós adoramos no Espírito e na verdade, aleluia. A igreja adora porque sente, porque sabe, porque lê. Aleluia, a igreja adora, meus irmãos, mesmo sem ver. Nós não vimos, mas nós cremos. Então você é bem-aventurado. E sabe o que significa bem-aventurado? Bem-aventurado significa feliz, 3 vezes feliz.